Olá, seja muito bem-vindo ao canal Info com Fabrício. Sou o Fabrício Melo, ministro aulas de informática aí há mais de 15 anos. Atualmente estou no Gran Cursos Online, faço parte aí da constelação de professores do Gran Online. É um grande prazer sempre estar gravando aí com aquelas feras, o maior preparatório hoje, o mais moderno preparatório do Brasil, ao qual eu faço parte. Eu tenho aqui o meu canal também, onde eu trago dicas aí para você que está galgando aí um espaço no concurso público, você quer uma vaguinha que seja nível municipal, nível estadual, nível federal, e que a informática sempre está ali cutucando, né? Sempre está ali te dando problemas e mais problemas. Então, esse canal é justamente para evitar isso, acabar com os seus problemas aí com relação à parte de informática. Eu espero que eu faça aqui um bom papel, que eu esteja te ajudando aí nesse, né, essa jornada aí que não é fácil, mas ela é recompensadora, não há nenhuma sombra de dúvidas. Antes da gente começar o nosso evento de hoje, que você já deve ter visto aí na descrição, que vai ser Informática para a Polícia Civil do Pará, onde eu irei corrigir aí algumas questões da prova anterior e algumas questões da banca a OCP. Selecionei 10 questões para a gente fazer aqui esse evento, um evento muito bacana, muito majestoso e que você goste das dicas, tudo bem? Mas eu gostaria muito que você fizesse inscrição no canal. Se você ainda não fez, faça a sua inscrição no Info com Fabrício, curte aí o vídeo, divulgue o vídeo para amigos, para que o nosso canal, né, siga crescendo, bombe cada vez mais e que a gente atinja aí uma quantidade bacana de pessoas, né? Quanto mais pessoas, melhor, mais motivação a gente vai ter para estar melhorando sempre o canal. E também não deixe de ativar as notificações são importantes para toda vez que a gente atualizar o canal, a gente vai estar te notificando, você recebe, corre aqui, assiste, porque as dicas são muito boas. Então, vamos lá. Informática, Polícia Civil do Pará, vou fazer uma correção de 10 questões, onde tem questões aí da prova anterior e algumas questões da banca AOCP, que é aí a banca do seu concurso, perfeito? Então, joga lá, joga lá. Tá aí. Fabrício Melo, tem meu Instagram também. Se você quiser me seguir lá no Instagram, fique à vontade, que lá também tem muita coisa boa para você, tá? E tá aí, foi a FUNCAB aí 2016, PCPA, investigador de Polícia Civil, uma questãozinha um pouco complicada, eles apertaram aí um pouquinho com essa questão, na minha opinião, ela fez aí uma diferença para quem acertou. Olha lá como é que ela veio, ó. O website dos Correios, www.correios.com.br, está instalado em uma máquina, cujo endereço IP é, aí ele botou o endereço IP 200.252.60.24. Ele usa a porta padrão, ó, aqui está uma informação relevante do protocolo HTTP, então tem que se apegar a isso aqui. Qual URL? O que é o URL, aluno? É o endereço. Permite acessar corretamente a página inicial desse website. Então ele botou aí, letra A, http 2.252.60.24/80. Letra B, http 2.252.60.24/80. Letra C, http 2.252.252.60.24/100. E letra D, http 2.252.252.60.24/100/100.html. E letra E, http 200.252.60.24.2.100. Primeiramente, primeiro conhecimento que ele está pedindo aqui é se você tem aquele conhecimento com relação a endereçamentos. Nós sabemos que todo endereço na rede ele é um endereço numérico. Você não trata endereços na rede por nomes. Nomes nós que tratamos, né? Perdão, falei, você não trata. Trata, você trata. Mas o computador, o sistema não. É tudo numérico. Você tem endereços numéricos que nós conhecemos aí como os famosos IPs, que aí está mostrando aí endereços no padrão IPv4, que é onde formam o que nós chamamos de URL, que é o localizador uniforme de recursos desse endereço. Então, eu vou te mostrar como que a URL é definida, para a gente já ter um primeiro aí conhecimento, e depois a gente mata a questão com uma outra dica que eu vou dar, beleza? Então, olha só, vamos entender isso aqui, ó. A URL ela é regulamentada pela RFC, que é a requisição de comentários, tá vendo? É um documento que descreve os padrões para os diversos componentes que fazem parte de uma rede, em especial, obviamente,
a rede mundial de computadores, a internet. E o endereço seria esse aqui, ó. Quando você tem aqui o HTTPS, dois pontos, barra, barra, aqui você tem o que nós chamamos de esquema ou protocolo, que é o protocolo que você está acessando aí o endereço. Pode ser o HTTP, que é até o exemplo que ele deu lá na questão, HTTPS, que é o HTTP seguro, utiliza segurança, utiliza criptografia, e o FTP, que é para aí um protocolo para transferência de arquivos, quando você acessa um servidor para fazer upload ou download de algum arquivo, perfeito? Depois do esquema, você tem o domínio. Tá vendo? professorfabrício.com.br é um domínio. Ou então nós chamamos de quê? De máquina, ou seja, é o servidor a qual disponibiliza o documento onde eu quero buscar. Por isso chama localizador uniforme de recursos, ou seja, onde está o recurso que eu quero buscar? O recurso está aí, dentro de professorfabrício.com.br. Aí olha só que interessante, quando a gente mata a questão. Depois do domínio, você pode ter o dois pontos e a porta ao qual você está logada com esse servidor. Porque você sabia que em uma rede, os protocolos de aplicação, eles operam com portas. Então, quando você estabelece uma conexão com um servidor de uma página, ali tem uma porta que está operando do servidor com você. Quando você conecta um servidor FTP, vão inclusive abrir duas portas no FTP. Quando você manda um e-mail, você tem uma porta para envio de e-mail. Então, por exemplo, a porta é relacionada ao protocolo aqui, ó. O HTTPS é a porta 443. Então, poderia ter no endereço professorfabrício.com.br dois pontos 443, que é o número da porta ao qual o HTTPS opera, ok? E depois aqui de BR, esse redes aqui é o caminho. O que é o caminho? É o local, sistema de arquivos, onde se encontra o recurso. Então, eu vou entrar dentro dessa pasta chamada redes e lá eu vou buscar um recurso lá dentro, um arquivo, um vídeo, seja o que eu estiver procurando, ok? Então, voltando aqui para a questão, como é que a gente já consegue eliminar a coisa? Olha só, nós vimos o seguinte, é que quando você vai operar com porta, quando ele pede a porta HTTP, isso aí era um conhecimento que você tinha que ter na prova, hein? O número da porta HTTP é o número 80. Então, tá vendo? Ele falou, ele usa a porta padrão do protocolo HTTP. Então, era uma dica que o examinador já deu. Você tinha que ter esse conhecimento. Pô, professor, tem que conhecer o número de porta? Sim, nessa prova ele pediu. Então, o edital, por exemplo, quando está cobrando lá ó, conceitos de rede, como está no edital aí, o novo, ele pode pedir esse número de porta. Então, inclusive no meu curso aí do Groundline, caso você queira, lá a gente bate muito nessa história. As portas, qual o número das portas desses protocolos. Então o candidato tinha que saber isso, olha só que interessante. Ele tinha que saber que a porta do HTTP é uma porta de número 80. Aí sabendo isso, ó, eu já elimino aqui ó, a letra C, que ele colocou porta 100, a letra D, que botou até um HTML aqui, tá feio, e eliminava a letra E. Ó. Então eu ficaria entre a A e a B, certo? Aí agora é saber a estrutura que eu acabei de passar. Ó. Pode ver que a A, ele botou lá HTTP o IP, e ele botou barra 80. E o que nós vimos? Nós vimos que não é barra, nós vimos que seria os dois pontos 80. Então, ó, você já elimina aqui e já fica aqui na letrinha B. Ó. Tá vendo? Ó, 2 pontos 80, que é o padrão que a URL exige, como foi mostrado aqui no slide. Tá vendo lá? Você tem a porta, o domínio, ó, 2 pontos, a porta 80. Porque a barra já jogaria para outra parte da URL, que seria aí, por exemplo, o caminho. Você já não estaria especificando porta, ele estaria entendendo como um caminho. Ou seja, esse 80 aqui na letra A, ó, seria uma pasta chamada 80, não uma porta, como ele pediu. Fechou? Bacanérrimo demais, demais, demais a conta. Então vamos lá. Vamos para a questão de número 2, mantendo aí a prova. Olha lá. Alguns bancos comerciais abrigam que se instale módulos de segurança nos navegadores web, visando proteger as operações bancárias que seus clientes realizam cotidianamente. No navegador Firefox, o diálogo que permite ativar e desativar esses plugins, eu vou explicar para você, pode ser alcançado com exatos 3 cliques do mouse.
O primeiro clique deve ser feito sobre o menu Ferramentas. Perfeito. O terceiro clique sobre a opção Plugins. E o segundo clique sobre o item de menu. Então, ele quer saber qual é o segundo clique. Seria informações da página, seria downloads, seria opções, complementos ou configurar página. Olha só. Primeiramente, vamos entender o que é plugin. Plugin é o que nós chamamos, são os famosos complementos, que tem a função de complementar funções das páginas, que você instala esses plugins no computador. Então pode ver, quando você vai acessar o site do seu banco, você tem aí que ter um plugin. Geralmente o plugin é feito em Java, que é um plugin para o seu teclado virtual, já viu isso? Pois é, aquilo é um plugin. Então você instala esse plugin no seu computador para, quando você acessar a página requisitar esse plugin para ele dar o quê? Uma função extra. Qual a função extra? A de gerar ali um teclado virtual para que você logue e acesse aí a sua conta bancária. E os navegadores, eles oferecem um gerenciamento desses complementos, dessas extensões ou desses plugins. O Firefox, você tem uma área onde ele mostra os plugins que estão instalados, as extensões ou os complementos, e também te dá a opção de você até buscar mais, como se fosse uma mini loja aí que você altera. Aí ele quer saber o seguinte, ó, eu já te dei uma dica. Você vai ao menu Ferramentas e depois você escolhe a opção Plugins. Mas antes de plugins, o segundo passo, ferramentas o quê para entrar lá em plugins? Então vamos voltar aqui. Seria informações da página, downloads, opções, complementos ou configurar página. Eu iria por lógica, porque plugin ele pode ser dado como uma extensão, pode ser dado como um complemento, né? Como eu acabei de citar. Então, olha só, letra A, informações da página, não seria. Letra B, downloads, não, porque downloads é para você ver os downloads, os arquivos que você baixou. Letra C, opções, não. Olha a letra D. A letra D fala em justamente complementos, né? E configurar a página você elimina. Só que é o seguinte, como essa é uma prova de 2016, é muito bom, quando você for fazer essas questões, você testar no seu navegador. É sempre a dica que eu passo muito para o aluno. Tenha um navegador instalado no seu computador. É importante. Por quê? Porque você testa. E se você perceber, essa opção complementos, ela não existe mais nas versões novas do Firefox. Houve uma mudança de nome. Então, por isso que, ó, quando eu fui, por exemplo, se eu estivesse estudando para o concurso e eu fizesse essa questão, eu ia testar e eu ia notar que o Firefox já se atualizou e ia ficar ligado. Houve uma atualização. Então essa questão ela poderia ser uma questão ultrapassada e eu complemento ela. Vamos ver? Deixa eu mostrar para você o que ficou ultrapassado. Olha só. Quando você vai em ferramentas, ó, não chama mais complementos. O nome agora chama-se extensões, tá vendo? Que você também pode acessar pela tecla de atalho Ctrl Shift A. Aí aqui tem, tá vendo? Olha lá, os plugins. Olha aí, os plugins, como eu falei, servem para gerar funções extra às páginas que eu estou acessando. Aí você tem os temas, temas é para você alterar a cara do seu Firefox. As extensões seriam programas que complementam o navegador, não a página. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma extensão onde eu consigo baixar vídeos do YouTube. É uma extensão que eu baixei aí, né, no navegador Firefox. Perfeito? Então, o que eu faria quando eu estiver estudando? Complementos, eu botaria uma observação. Ó. Nas versões mais novas do Firefox, nós temos agora as extensões. Perfeito, bacana demais. Então, vamos para a questão de número 3. Uma boa questão aí. Olha lá. A figura a seguir exibe duas pastas distintas de uma instalação padrão do Windows 7, em português. O caminho completo da pasta, da parte superior da figura, é CX. Então, aqui, ó, aqui você está um endereçamento, ó, C, que está pequenininho para você na tela, CX, ok? Tá? E da pasta da parte inferior, você vai ter o CY. Então, aqui, ó, nessa pasta aqui, CY. Então, são duas pastas distintas, ok? Um usuário selecionou com o mouse um arquivo saldo.docx. Ó. Então, ele pegou aqui um arquivo aí do Word da pasta CX, tá? Pasta de origem. E o arrastou para a pasta CY. Então, ele clicou, né? Selecionou com o mouse o arquivo, clicou e arrastou esse arquivo lá para outra pasta.
com o objetivo ó, de movê-lo da primeira pasta para a segunda. Por que ele fala movê-lo? O que a gente aprende muito na aula, aluno? Quando você arrasta um arquivo que está dentro da mesma unidade, de uma pasta para outra, esse arquivo ele é movido, hein? Esse arquivo é o que? Ele é recortado. Então ele sai da pasta de origem e vai para a pasta de destino, ok? Se ele usasse aí a tecla Ctrl, aí ele teria a função de copiar o arquivo. É diferente quando você muda de unidade, hein? Se ele tivesse em C2 pontos aí, e ele arrastasse para D2 pontos, por exemplo, um pendrive, que é uma outra unidade, então esse arquivo já seria copiado automaticamente. Agora, se ele usa o Shift, ele seria o quê? Movido, recortado. Então, toma cuidado que ele foi bem claro aqui, exatamente para não ter recurso na orelha dele. Olha. Mover. Por quê? Porque o arquivo está dentro da mesma unidade, ok? Sabemos que a pasta CY, aqui, ó, já possui um arquivo chamado saldo. Então, o destino já tem um arquivo com esse nome. Aí lascou. E que ele é de leitura somente. Então, é um arquivo que foi configurado com somente leitura. Qual será o resultado da operação descrita acima? Vamos lá? Letra A. Será criada na pasta de destino uma cópia do arquivo movido. Nome será saldo2.docx. Letra B. Será exibida uma mensagem de erro, informando que já existe um arquivo na pasta de destino com o mesmo nome do arquivo que se quer mover. C. Será exibida uma mensagem de erro, informando que o arquivo da pasta de destino a ser substituído é de leitura somente. E letra D. Será criada na pasta de destino uma cópia do arquivo movido, cujo nome será o quê? Saldo-cópia.docx. E letra E. Será aberto um diálogo a partir do qual o usuário poderá substituir o arquivo da pasta de destino pelo arquivo da pasta de origem. Bem, esse tipo de questão, aluno, se você nunca passou por isso na prática, porque isso aí geralmente a gente passa por isso na prática. A gente está usando o Windows, quem nunca, né, já arrastou um arquivo para um local onde ele existia lá? Quem nunca, né, passou por uma situação dessa? Então, quem já passou, obviamente que vai lembrar. E quem não passou? Como é que acertaria uma questão dessa? Né? Sendo que ele colocou alternativas aí que são plausíveis para muitos candidatos. O que eu faria? Eu tentaria usar a mais óbvia possível. Eu tentaria usar muito a cara do Windows. O Windows é um sistema operacional muito fácil de operar, é um sistema operacional muito tranquilo, feito mesmo ali para o usuário leigo. Então, se eu arrasto um arquivo e lá já existe um arquivo com esse nome, o que o Windows iria fazer? Olha lá, a letra A ele fala que vai criar uma pasta, jogar uma cópia. A letra B fala que é uma mensagem de erro. A C também, né? A D fala que vai ser criada na página de destino uma cópia do arquivo. E a letra E ele fala que vai ser aberta uma caixa de diálogo perguntando se quer substituir o arquivo ou não. E aí, qual que seria a sua lógica? Será que eu te ajudei? Você iria por qual alternativa? Então, vou mostrar para você aqui. Essa é uma foto aí do Windows 10, mas não tem problema nenhum, onde eu arrastei um arquivo que já existia numa pasta. Olha o que aparece, ó. É sempre a questão da facilidade, ó lá. O destino já tem um arquivo, ó lá. Eu usei um arquivo chamado notas. E aí, você quer substituir o arquivo de destino? Você quer ignorar este arquivo? Ou você quer comparar informações para ambos os arquivos? Tá vendo? Então aqui eu tenho a opção de substituir ou então ignorar e voltar à opção. Então, das opções, a mais óbvia, de fato, é a letra E. É aberto a caixa, o diálogo aí. Lembre-se disso, é a ideia da questão da facilidade, a questão da entrega que o Windows dá para o usuário, principalmente o usuário leigo. Perfeito? Bacana. Vamos para 4. Olha, agora nós temos aí uma questão da AOCP, o órgão FUNPAP Auxiliar de Administração. Olha lá. Questão polêmica ao extremo, tá? Polêmica ao extremo. Uma questão assim, eu imagino o porquê do erro dela, mas é uma questão que dá pano para manga demais. Olha só o que ele quer aí. E outra, uma questão nada a ver. Isso aí é mais uma questão de inglês do que uma questão de informática, né? Qual é o significado da sigla SSD? Considerando um dispositivo de armazenamento de dados. E aí? O SSD é um Semi-Solid Desktop? É um Super Security Disk?
É um State Solid Drive? É um Security Slate Disk? Ou é um Solid State Disk? Olha só, o SSD é o famoso substituto do HD. Você sabe disso, né? O HD ele está aí saindo do mercado aos poucos, né, aos trancos e barrancos, mas a tendência é daqui a uns anos não existir mais HD no mercado e a gente ficar só com equipamentos com SSD. Porque o HD é um dispositivo, aluno, mecânico, onde ele tem lá um disco, ele tem uma agulha, através de um motor, para fazer a leitura dos dados por meio de magnetismo. Então, o motor ele é medido em RPM, rotações por minuto a velocidade, coisa que não usa mais. Hoje o computador, tudo no computador é presente o quê? São chips, né, que trabalham com frequência, pulsos elétricos. Então, você não pode nem comparar a velocidade do SSD com o HD. Aí o cara simplesmente vem aqui numa prova e pede o significado da sigla. E é outra, ainda arruma uma baita de uma polêmica. Eu vou mostrar para você a polêmica. Olha só. Semi-sólido, não tem nada de semi, nada de desktop. Super Security Disk, nada disso. E aqui Security Slate Disk, Security não. Olha C, State Solid Drive e letra E, Solid State Disk. Quando você vai procurar sobre o SSD aí no Google, se você jogar aí, você vai ver que o SSD ele é chamado de Solid, tá? State Drive, que é o famoso disco de estado, drive de estado sólido, ok? Só que a letra C, o que ele fez na letra C aqui, ó, onde muita gente marcou? Ele inverteu. É aí que está a maldade. Né? State Solid Drive, seria Solid State Drive. Então o examinador desconsiderou essa questão. E ele deu a letra E. A letra E realmente a gente vê Solid State Disk. Você vai ver algumas composições sobre isso. Tá? Mas o nome que você vai achar mesmo é o Solid State Drive. Então não achei uma questão que mensurou nada, questão muito polêmica, porque ele inverteu na letra C os nomes, ou seja, de informática essa questão não tem absolutamente nada para acrescentar, né? É uma questão que não cobra conhecimento. Por que não cobrou características aqui, ó, do SSD? Tá vendo? Diz estado sólido, então drive de estado sólido. Eu trabalho com os dois nomes. Tecnologia, ó, memória flash, né, memória rápida, que é um chip. Os barramentos é o encaixe. Quando você encaixa o SSD, ó, aqui, a placa-mãe, ele pode ser esses barramentos aqui, ó. Tá? Inclusive até barramento de HD ainda, que é o SATA, né? Velocidade, ó, bem mais rápido que um HD, que trabalha com Hertz. Então você tem operações de leitura e escrita muito mais rápidas do que um HD. Porém, os tamanhos de armazenamento são menores que o HD, ele armazena menos dados, você não tem um SSD tão grande como o HD. Por quê? Porque é uma tecnologia de alto custo. O SSD ainda custa muito caro, o byte dele, comparando com o byte de um HD. Agora, toma cuidado aqui, ó, esse menos durável é com relação à vida útil. Que uma vez um aluno debateu isso comigo, professor, mas eu já vi falar que o SSD ele é mais resistente. Então, não confunda resistência com vida útil. Resistência é o seguinte, se você deixar um SSD cair e um HD cair, a chance do HD estragar é de quase 100%. O HD vai embora, vai pro pau. Já o SSD não, por ele ser um dispositivo sólido, que é uma placa ali com chips, ele não vai estragar facilmente. Agora, com relação à vida útil, quantidade de tempo que um SSD dura é menor do que o HD. Por quê? Porque tem um ciclo de vida por trabalhar com frequência menor do que o HD. O HD vai durar mais tempo, vai ter uma vida útil maior. É isso aí que você tem que entender. Bacana? Olha lá, o SSD é dividido basicamente em dois dispositivos internos, onde você tem um controlador, que é uma espécie de um chip, é um processador que você tem aí, que controla, criptografa os dados, informações, né? E temos aí a memória flash, que é onde ficam os dados, ó. É aqui que são armazenados os dados, nesses chips de memória. Tá vendendo uma plaquinha sólida, tornando o dispositivo realmente mais resistente à queda. Perfeito?
Bacana. Então vamos para a nossa questão de número 5 aí. Olha lá. A sinal alternativa que está negando, apresenta uma dica de segurança para manter a privacidade. Então você quer manter sua privacidade. Qual dessas opções aí não é uma dica de segurança? Letra A. Utilize, quando disponível, listas de proteção contra rastreamento, que permitem que você libere ou bloqueie os sites que podem rastreá-lo. Poxa, é bem óbvio, já viu isso? Os navegadores hoje, eles têm lá as famosas ferramentas contra rastreamento, que geralmente quando você entra no site, o site ele te rastreia, ele pega a sua localização, ele pega dados pessoais, e os navegadores hoje eles estão bloqueando isso. Isso seria aí uma boa opção de privacidade? Com certeza, né? Uma opção e tanta aí para você manter uma segurança. Então essa aqui, ela está correta, ele quer errada. Utilize, quando disponível, navegação anônima. O que é uma navegação anônima? É o nome dado à navegação do Google Chrome. No Firefox temos a navegação privativa, no Internet Explorer e no Edge nós temos a navegação in private, né? Navegação anônima é uma navegação que, quando você acessa uma página de maneira normal, navegando normalmente, você deixa rastros no seu computador. Quais são esses rastros? Você deixa o histórico, você deixa aí os arquivos de cache, porque o site é descarregado na sua máquina, e você deixa pequenos arquivos chamados cookies. Cuidado, cookie não é um biscoito aí na informática, tá? Cookie é um pequeno arquivozinho TXT que simplesmente ele armazena aquilo que você acessou nas páginas. Então, o que você visualizou na página, o cookie coletou. Então, quando você acessar aquela página de novo, o cookie é recarregado e o servidor sabe tudo que você viu lá. Então ele usa para rastrear suas preferências, ou então até para vender para terceiros. Tanto quando você faz uma pesquisa no Google sobre alguma coisa, pode ver quando você entra no Facebook, entra no Instagram, aquela alguma coisa está lá em promoção. Isso aí tudo é baseado em cookie. A navegação anônima, quando eu abro uma janela anônima, eu navego. Quando eu fechar a janela, ele vai apagar esses dados. Ele apaga os arquivos de cache, ele apaga os cookies e apaga o histórico. Toma cuidado, hein? É do seu computador. Ele não apaga dados do servidor que você acessou, ele não apaga dados de um servidor que você tenha na empresa que passa a sua conexão pela internet. Nada disso. É uma navegação que não faz milagre. Mas é uma ferramenta aí para segurança, para manter privacidade? Sim, concordo com a letra B. Letra C, sempre utilize cookies. Eu acabei de explicar, para garantir recurso seguro de cada site. Opa! Se o cookie coleta informações, não coleta nossas informações, então não tem por que eu sempre utilizar. É assim, tem sites que te obrigam a utilização de cookies, né? Mas você não sempre tem que utilizar, então isso aqui está errado. Armazena e-mails confidenciais em formato criptografado, obviamente, né? Porque a criptografia vai embaralhar os e-mails, tornando aí uma forma de não poderem ser lidos. E letra E, seja cuidadoso ao acessar seu webmail. O webmail seria um Gmail, que você acessa por www.gmail. Digite a URL diretamente no navegador. Perfeito. Por quê? Há uma dica de segurança, que até da cartilha que eu indico nos meus vídeos, a cartilha de segurança da informação, para que você não entre no seu e-mail através de links. Você clica num link e vai te levar lá para o seu Gmail. Não. De preferência, digite a URL, que é o endereço, lá na barra de URL do navegador, que evita de você estar num link falso, de você cair numa página falsa e essa página coletar seu login, sua senha e você ser vítima de quê? De um phishing. Perfeito? Então toma cuidado com isso aí. Tá? Então realmente letra C, nada a ver, né? Sempre ativar os cookies, não. Os cookies às vezes até pedido para não ser ativados. Vamos para 6? A sinal alternativa correta em relação a um arquivo com o formato .zip. A banca gosta muito disso, tá? A banca OCP adora cobrar, tá? Esses programinhas aí, né? Zip, nós sabemos que é o quê? É um formato de arquivo compactado, né? Então eles gostam muito disso. Então, letra A.
O arquivo pode ser aberto pelo Windows 7, sem a necessidade de instalação de um software específico. Letra B, o arquivo deve possuir uma senha secreta utilizada para sua abertura. Letra C, o arquivo é editável pelo Microsoft Word. Letra D, o arquivo possui tamanho máximo de 1 GB. E letra S, possui imagens muito grandes adicionadas, pode acarretar perda de qualidade. Olha só, aqui se você lembrar de uma história, você acerta a questão na hora. Você lembra de um programa chamado WinZip, que é o programa que começou a gerar os arquivos .zip? Pois bem, em 2001, quando a Microsoft lançou o Windows XP, ela trouxe como novidade o sistema Zip como um acessório do Windows, que a Microsoft adquiriu o WinZip e passou a tê-lo no Windows como um sistema nativo. Então você não precisava mais baixar e instalar o WinZip, né? Bastava clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo e pedir para enviar para uma pasta compactada. Essa pasta compactada utilizava a tecnologia Zip comprada pela Microsoft. O que você tem que instalar aí é para arquivo RAR, né? O RAR também são arquivos ZIPAR, arquivos compactados. Aí você tem que instalar o famoso programa WinRAR. Aí esse programa sim, né, o Windows não tem de maneira nativa. Então, ó, vou mostrar para você que é uma foto do Windows 10, mas não vai ter diferença do que a gente quer para o Windows 7. Olha lá. Quando eu cliquei com o botão direito, eu vou enviar para... Aí eu tenho, tá vendo? Ó, pasta compactada. Tá vendo? Essa pasta compactada vai gerar um arquivo zip para mim. Entendeu? Então já é nativo isso do Windows. Então, voltando à questão, letra A, o arquivo pode ser aberto pelo Windows 7 sem a necessidade de instalação de um software específico. Perfeito. Por quê? Porque já é um acessório, já é nativo do Windows. Perfeito? Perfeito? Então, vamos agora para a questão de número 7 aí da nossa revisãozinha aí, super revisão para a prova da Polícia Civil do Pará. É uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. O enunciado refere-se ao quê? Ou seja, você recebe um e-mail assim, né? bb arroba bb.com.br, ou seja, Banco do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Só que na realidade não é o BB. É um outro endereço que está aí por trás. Então, através dessa técnica, né, o invasor, o bandido, ele pode aí fazer você ser vítima aí do famoso phishing, roubar os seus dados. E aí, essa técnica chama-se força bruta, chama e-mail sniffing, chama e-mail defacement, que seria pichação. Letra D, um e-mail spoofing, ou letra E, um e-mail swapping. E aí? É uma questão que, vou repetir novamente, tirada da cartilha de segurança da informação do CERT-BR. Então, se você ainda não estudou, eu peço para que você estude Cartilha do CERT-BR. É uma cartilha gratuita, linguagem extremamente fácil, simples de você entender, que é uma cartilha feita para leigos e vai te ajudar demais no seu caminho da informática aí, tá? Essa questão, para quem tem a cartilha aqui, ó, estudada, acertou de maneira fácil. Quer ver como que eu tirei as explicações da cartilha? Olha lá, vamos falar do brute force, força bruta. Olha lá, um ataque de força bruta consiste o quê? Em adivinhar, por tentativa e erro, o nome de usuário e senha, e assim executar processos, sites, computadores, serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário. Ou seja, eu quero quebrar aí a senha da sua Wi-Fi, eu posso usar um programa de brute force, que é um programa que vem com um banco de dados, com uma série de combinações de senhas, ou então ele vai gerando combinações aleatórias e fica tentando ali, ó. Agora ele falou, por tentativa e erro. Até que chegou uma hora que ele descobre. Então foi o quê? Uma tentativa de uma técnica de força bruta, tentar ganhar aí na persistência, né? Tem alguma coisa a ver com o enunciado da questão que a questão pediu? Não, né? Que a questão não falou nada em tentar quebrar alguma coisa. Então a gente já elimina a letra A. O que é o sniffing? Sniffing, a gente traduzir de sniffer, seria o quê? Né? Inspecionar, farejar,
dados trafegados em redes de computadores. Então você tem programas, está vendo, específicos, chamados, aí, tá vendo, os sniffers, né, que são aí os farejadores, e essa técnica pode ser usada até por meio legítimo em empresas, para poder saber o que está sendo trafegado na rede da empresa, como também pode ser usada de maneira o quê? Maliciosa, obviamente, para roubar, aí, pegar dados dos usuários. Ele falou isso aqui na questão, que ele vai interceptar dados, vai roubar dados que estão trafegando em rede? Não. Então tira. Principalmente e-mail sniffing. Letra C, e-mail defacement, que seria aí uma pichação, ó. Ou então a gente conhece como desfiguração de página, tá vendo? É uma técnica que consiste em quê? Alterar o conteúdo da página de um site. Então o que o atacante faz? Ele entra, picha a página, né, deixa lá avisos lá, fora fulano, governo ruim, alguma coisa nesse sentido, alguma, né, algum protesto, algum aviso, aí ele deixa lá. Então ele picha a página, né? Ele desfigura a página. Então não tem nada a ver com o que ele pediu aqui na letra C. Perfeito? E a letra D, e-mail spoofing. Vamos ver o que é o spoofing. Olha lá, ó. Falsificação de e-mail ou e-mail spoofing é uma técnica que consiste, olha de onde ele tirou a questão, hein? Em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a apresentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviada de outra. É a famosa técnica de spoofing, que também é muito usado para invasão. O cara invade uma máquina com um IP, só que aquele IP, quando for rastreado, ele é um IP falso. Então, quando a polícia for tentar rastrear, ela não consegue, porque está num IP que não existe, um IP falso. Então, a gente chama isso aí também de IP spoof. No caso, aí foi usado como e-mail. Então, respostinha, letra D. Ok? E-mail swapping. Swap é troca. Uma troca de e-mail? Não. Isso nem existe como uma técnica aí maliciosa. Perfeito. Na questão 7. Então, bora para a próxima. Vamos para a questão 8 aí, ó. Questão bem técnica essa aí, hein? Bem interessante. O que é gravado no MBR ao instalar um sistema operacional? E aí? A famosa tabela de arquivos mestres. Já ouviu falar nisso no MBR? Olha lá. A gente chama de partição quando vai formatar, conhecida como partição MBR ou GPT. Tá? Qual que seria a diferença da tecnologia? Olha só, quando você formata um disco, o que é formatar um disco? É você apagar todo o conteúdo daquele disco, certo? Deixar o disco ali vazio, liso, certo? E automaticamente o sistema vai criar uma tabela de dados, que é a tabela FAT, a tabela NTFS, que a gente conhece como sistema de arquivos, que é a tabela onde o sistema vai entrar. Né? O sistema vai morar ali dentro daquela tabela para ele poder organizar os dados. Sem essa tabela, um sistema não tem como morar dentro de um disco de instalação aí, de um sistema. E você, quando vai formatar, você tem aí a opção de criar uma partição em MBR ou em GPT, que é fazer aí a tabela de arquivos aí mestres. É o que acontece? Essa tabela é onde fica os arquivos que vão ser lidos quando você liga o computador. Então, no momento que eu ligo um computador, né, essa tabela é lida exatamente para gerar a inicialização do sistema operacional. Então, você tem a tecnologia MBR ou GPT. A GPT ela é mais moderna, ela suporta drives maiores, ela suporta aí uma quantidade maior de partições. Então, os sistemas operacionais novos hoje, como o Windows 10, por exemplo, já tem a opção aí de usar, né, a partição como GPT. Então, basicamente, genericamente, MBR e GPT para prova seria basicamente a mesma coisa. O GPT seria aí mais moderno. Se você quiser ver qual é a tabela do seu, pode entrar lá em gerenciamento de disco. Isso depende da versão do seu Windows, mas praticamente os mais novos todos têm. Procura lá gerenciamento de disco, ó. Você escolhe um disco que você quer ver, vai até as propriedades dele, e aqui ele tem, tá vendo? Ó, estilo de partição lá, ó. Ele trabalha com registro mestre de inicialização, a MBR. Então estaria aí MBR ou então estaria escrito aí GPT. Bacana demais. Então voltando à questão, ó, olha lá. Gerenciador de boot. O que é boot? Aqui exige uma tradução.
Isso aqui o concurseiro tem que saber, né? Boot é uma inicialização. Então, o que eu acabei de explicar? Então, quando você grava MBR, você grava os arquivos de boot, os arquivos de inicialização. Então, letra A, meu filho, tá aí a resposta. Drivers não, porque drivers são os responsáveis em fazer a comunicação, né, do sistema operacional com o dispositivo que você instalou. Então não tem nada a ver com isso. Dados voláteis são dados que se apagam, como memória volátil. Dado redundante é aquele dado que é igual a um outro, gera uma redundância. E recuperação de falhas, não, recuperação de falhas poderia ser, por exemplo, aí, uma restauração do sistema, uma ferramenta do Windows aí, nada a ver com MBR. Perfeito? Bacana? Então, vamos para a questão número 9, a penúltima questão aí da nossa correção. Olha lá. Considerando o sistema operacional Windows 7, instalação padrão em português, ação alternativa correta relacionada ao modo suspender. Disponível no menu inicial, opção desligar, suspender. Nesse modo, programas e arquivos serão fechados e o conteúdo perdido. Letra B, enquanto está em suspensão, o computador usa uma quantidade muito pequena de energia para manter seu trabalho na memória. Letra C, o Windows é reiniciado após a saída desse estado. Letra D, para sair desse estado, deve-se pressionar sempre o botão ligado do computador. E letra E, essa opção não está disponível para notebooks. Olha só, cuidado que você tem aí a opção suspender, que você pode chamar de standby, versus a opção hibernar, que muitos ainda não sabem a diferença dessas duas ferramentas. São ferramentas para economia de energia elétrica do seu computador, basicamente. Mas qual a diferença de uma para a outra? O suspender é uma ferramenta que ele não vai desligar o seu computador. Ele vai colocar o seu computador no modo econômico de energia, que nós conhecemos como standby. Já viu quando você desliga a sua televisão pelo controle? Já percebeu que sua televisão não é desligada por total? Fica uma luzinha vermelha acesa nela? Sua televisão está só suspensa, ela está em standby, modo de espera. Quando você apertar o botão, ela liga de novo. Para você desligar ela por completa, você tem que tirar da tomada. Ou então, geralmente, tem lá na televisão um botão power, que desliga ela por completo. Mas as mais novas nem isso tem mais. Tem que ser pela tomada. Ela está suspensa. O que o computador faz? Ele desabilita os dispositivos que consomem mais energia elétrica, como o HD, dá uma parada no HD, a placa de rede, a placa de vídeo, tanto que seu vídeo é desligado, você pode ver, o processador para ali de trabalhar com força total. Isso gera uma economia na sua máquina. Só que a hora que você mexe no mouse ou dá um enter, você pode ver que seu computador volta ao normal, volta a funcionar. Então ele saiu da suspensão, do modo de suspensão. Agora, o que o hibernar faz? O hibernar, ele desliga o computador. Só que antes de desligar, ele vai salvar a imagem do que você está fazendo naquele momento. Então, se você tiver com 10 programas abertos, então o que ele vai fazer? Ele vai salvar aquela situação, criar uma imagem daquilo ali, certo? E vai guardar no seu HD e vai desligar o computador. Quando você ligar o computador de novo, você pode observar que aparece tudo que você estava fazendo. Porque como ele criou uma imagem no seu disco, ele salvou aquela situação, a situação volta a aparecer lá normalmente na sua máquina. Perfeito? Essa que é a diferença de hibernar para suspender. Então, voltando aqui à questão. Letra A. Nesse modo, programas e arquivos serão fechados e o conteúdo perdido. Não, ele não chega a fechar aí nada. Enquanto está em suspensão, o computador usa uma quantidade também muito pequena de energia para manter seu trabalho na memória. Perfeito. É só o necessário para manter ali as coisas funcionando, né? O Windows é reiniciado após a saída? Não, não é reiniciado. Para sair, se der pressionar sem botão ligar? Não, só mexer no mouse ou dar um Enter, por exemplo. Esta opção não está disponível para notebooks. Está, é muito usado em notebooks, inclusive. Geralmente, quando você fecha a tampa do seu notebook, você pode ter um suspender, você pode configurar isso no Windows, sabia? Fechou a tampa do notebook, suspende ou hiberna. Você pode escolher entre essas opções aí. Perfeito? Então vamos para a questão de número 10. A nossa saideira aí da revisãozinha
para a prova da PCPA? Olha só, questão boa. Alice pretende enviar um arquivo para Bob, fazendo uso de um algoritmo criptográfico de chave pública. Em relação ao procedimento de criptografia e decriptografia dos dados enviados para Bob, assinale a alternativa correta. Se o principal objetivo da criptografia for a integridade dos dados, eles devem ser criptografados utilizando a chave privada de Bob. Se o principal objetivo da criptografia for a confidencialidade dos dados, eles devem ser criptografados utilizando a chave privada de Alice. Letra C, se o principal objetivo da criptografia for a integridade e a autenticidade dos dados, eles devem ser criptografados utilizando a chave pública de Bob. E letra D, se o principal objetivo da criptografia for a confidencialidade dos dados, eles devem ser criptografados utilizando a chave pública de Alice. E letra E, se o principal objetivo da criptografia for a confidencialidade dos dados, eles devem ser criptografados utilizando a chave pública de Bob. Questão muito interessante. É uma questão que envolve um conhecimento bom. Na minha opinião, é uma questão de nível difícil. Porque aí ele está cobrando se você sabe diferir criptografia de assinatura digital. Sabia disso? Ele está cobrando essa diferença aí. Você sabe a diferença? Então vamos lá. Vou te mostrar para a gente depois resolver a questão. Olha só. Nós sabemos que a criptografia ela é o ato de pegar uma mensagem original, como essa, olá aluno, seja bem-vindo, e transformar numa mensagem cifrada em códigos aí, ao qual quem interceptar não consegue ler, não consegue saber o que está escrito na mensagem. Perfeito? Isso é teoria bem aí curta, né? E nós temos dois tipos de criptografia, assimétrica e uma criptografia chamada assimétrica. Como é que funciona uma criptografia simétrica? Olha só, simétrica, você concorda que é algo único, algo paralelo? Então, se é algo paralelo, ó, lembra de um S só, você vai trabalhar com uma chave. Como assim, professor, uma chave? Olha só, você vai ter um programa chamado PGP instalado no seu computador e a pessoa que você vai enviar o documento também vai ter que ter esse programa. Então, se você estiver utilizando uma criptografia simétrica, algoritmos de criptografia simétrica, como é que vai funcionar? Olha só que interessante. Voltando aqui para o slide, ó. Um remetente, ele tem que entrar em contato com o destinatário e solicitar ao destinatário uma chave. Qual? Uma chave chamada privada para o destinatário. Por que privada? Porque é uma chave dele. Só que o destinatário vai ter que compartilhar, emprestar essa chave privada para o remetente. Ó. Aí o remetente, de posse dessa chave, ele vai cifrar esse documento com essa chave, certo? Ou seja, vai embaralhar no PGP e vai mandar. Quando o destinatário receber, ele vai decifrar, ou seja, abrir o documento com a mesma chave que ele usou. Por isso que utiliza uma chave chamada de chave secreta ou privada. Dica, a chave é sempre do destinatário, hein? Sempre. Por mais que você... Professor, mas calma aí, o cara não criptografou não é com a chave dele? Não. Ele pegou emprestado com o destinatário, criptografou o documento para mandar. Então a criptografia, as chaves são sempre do destinatário. Ok? Essa é a simétrica. O que muda para a criptografia assimétrica? O que muda é o seguinte, a assimétrica, você já concorda que a simetria é algo que oscila? É algo que muda? Então você trabalha com dois S's, duas chaves. Quais? Uma pública e uma privada. Como é que funciona na prática? Olha lá, o remetente solicita uma chave para o destinatário e o destinatário gera uma chave chamada pública para o remetente. Por que essa chave agora chama pública? Porque é uma chave que qualquer um pode ter acesso. É uma chave pública. E ele vai e manda aleatoriamente lá para o remetente. Remetente pega essa chave, ó, e cifra esse documento com essa chave pública do destinatário. Então o documento está o quê? Cifrado, embaralhado.
ele pega e manda. Quando o destinatário receber, ele vai decifrar o documento com uma segunda chave que só ele tem, chamada de chave privada. Então você pode observar que utilizamos duas chaves, a pública para cifrar e a privada para fechar. E outra, as chaves são sempre de quem? Do destinatário. Remetente não tem essas chaves, é só o destinatário, mas ele empresta uma. Seria o seguinte, esqueminha que eu faço. Imagina que eu tenho um carro, meu carro está lá no estacionamento, trancado, e eu tenho uma chave dele, certo? Seria uma chave aí, por exemplo, privada, se for simétrico. Então essa chave tanto fecha como abre o carro, então tem que estar com ela guardada, não tem? Se eu estiver num barzinho e alguém pegar, essa pessoa tanto abre como fecha meu carro, sim? Agora vamos imaginar que meu carro está no estacionamento e eu tenho duas chaves para esse carro. A pública que tranca o carro e a privada que abre o carro. Então estou aqui no barzinho, a privada está guardada no meu bolso, óbvio, e a pública está na mesa. Se alguém roubar essa chave pública, vai fazer o que com esse carro? Nada. Porque o carro está trancado e a chave pública é só para trancar, então não tem utilidade nenhuma. Né? Teria utilidade se ele roubasse aqui a minha chave privada que está no meu bolso. Então a criptografia assimétrica ela pode ser chamada também de criptografia de chave pública. Por quê? Porque é ela que usa o sistema de chave pública. Você viu que a simétrica só utiliza a chave o quê? Privada. Perfeito? Agora, e a assinatura digital? O que muda aí? Né? A assinatura digital você sabe que é um código utilizado para verificar integridade e autenticidade de documentos. Geralmente, uma assinatura digital é solicitada através de uma autoridade de registro, uma R. Se você tem dúvida nisso, pode procurar o vídeo do nosso canal, tem um vídeo com essa dica, que aqui eu só estou corrigindo a questão, tá? Quem vai criar essa assinatura é uma autoridade certificadora, porque a R só solicita, né? Você vai até uma R, pede uma assinatura, a R solicita para a certificadora que cria. E quem homologa é a CR, né? Que é a Autoridade Certificadora Raiz. Elas fazem parte da ICP Brasil, que a gente conhece como a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Perfeito? Na prática, como é que vai funcionar aí uma assinatura digital? Olha só, o remetente vai mandar um documento com a sua assinatura para um destinatário, certo? Então, o que o remetente faz? O remetente, ele assina esse documento com uma chave privada dele. Ele usa a chave privada e assina, ok? Só que quando ele assinou com a chave privada, junto com o documento, vai também uma chave pública. Então, quando o destinatário recebe esse documento, ele pega essa chave pública que foi e confere com essa chave pública se o remetente é quem diz ser e se o documento está ok. Tanto que é utilizado que é uma função chamada função hash, e essa função vai servir para quê? Olha só que interessante. Se eu digitei aqui, oi, e eu assinei com a chave privada, é associado a esse oi um código binário. Certo? Que a gente chama de resumo de hash. Se no meio do caminho alguém interceptar, ele consegue ler esse documento? Consegue. Aí que está o problema. Porque a assinatura digital, ela não gera a confidencialidade como a criptografia lá traz. A criptografia é usada para isso. Embaralhou dado, eu não consigo ler. Então o dado é confidencial. Agora, a assinatura digital não. Ela não embaralha o dado de maneira visível, mesmo usando o hash. O hash ele só pegou o texto que eu digitei e associou a um resumo. Fez um resumo do texto através de um código binário. Aí sim, tem uma criptografia ali. Mas o texto continua legível. Mas por que faz isso então, professor, se não impede que seja lido? Ela faz isso para acontecer isso aqui, ó. Quando o destinatário receber, como é que ele sabe que realmente esse oi é legítimo? Ele pega a chave pública, joga lá na autoridade certificadora, e a chave pública vai associar o código binário que saiu com o código binário que chegou. Se tiver tudo ok, quer dizer que o documento não sofreu alteração.
e ele consegue saber que o documento foi do remetente, que o remetente assinou esse documento. Então, o que eu tenho como garantia aqui em uma assinatura digital? Olha lá, eu tenho uma garantia da autenticidade, porque o destinatário, através da chave pública, conseguiu saber quem é o remetente. Eu tive uma garantia da integridade, porque se o documento é alterado, o hash muda. Mudou, não é mais o mesmo documento, ele perde o valor. E eu gero também o quê? Um não repúdio. O que é o não repúdio? Não poder negar a autoria do documento. Se eu assinei o documento é meu. Então eu não posso negar. Então essas três garantias. Perfeito? Sobre esse resumo, tem dúvida disso? Corre no canal, temos dicas aí de assinatura, criptografia, certificado digital, que vai te ajudar muito aí no processo de entendimento sobre isso. Perfeito? Então voltando à questão, olha só, como é que a gente já mata a questão aqui, ó. Na leitura dela, ó. Ele quer algoritmo criptográfico de chave pública. Então aqui eu já elimino a criptografia simétrica. Concorda? Ou ele está cobrando a criptografia assimétrica, ou ele está cobrando o quê? Uma assinatura digital. Porque a assinatura digital também usa chave pública. Então vamos às alternativas. Então vem cá, ó. Lembre-se, Alice é a remetente e o Bob é quem? O destinatário. Então, ó, se o principal objetivo da criptografia for a integridade dos dados, qual o processo que gera integridade? A assinatura. Então, aqui ele está cobrando a assinatura digital. Ó. Você tem que saber disso aqui. Eles devem ser criptografados utilizando chave privada de Bob. Opa, a Alice assina com a chave privada de Bob? Não. Ela assina com a chave privada dela na assinatura digital. Letra B, se o principal objetivo da criptografia for a confidencialidade. Opa! Quem é que gera a confidencialidade? A criptografia. Então aqui ele está cobrando, ó, a criptografia assimétrica. Tá vendo? Você tem que entender isso aqui na prova. Eles devem ser criptografados utilizando a chave privada de Alice. Opa! Na criptografia assimétrica, você criptografa com a chave privada do remetente? Não. Você criptografa com a chave pública do destinatário, de Bob. Então está errado. Letra C. Se o principal objetivo da criptografia for a integridade e autenticidade. Opa, isso aqui é o quê? Assinatura digital. Você tem que entender isso aqui. Eles devem ser criptografados utilizando a chave pública de Bob. A assinatura é gerada através da chave privada da Alice. Elimina. Letra D. Se o principal objetivo da criptografia for a confidencialidade dos dados. Opa, confidencialidade é criptografia. Então, nós já eliminamos a simétrica, né, porque está usando a pública, então é assimétrica. Sim, eles devem ser criptografados utilizando a chave pública de Alice. Alice não é remetente? Então, não. Eles são criptografados utilizando a chave pública do Bob. Então, sobra quem? Letra E. Vamos ver? Se o principal objetivo da criptografia for a confidencialidade dos dados, então se ele falou em confidencialidade, ele está falando em criptografia o quê? Assimétrica, certo? Eles devem ser criptografados utilizando a chave pública de Bob. Ó, perfeito. Bob não é o destinatário? Então, Bob gera a chave pública, manda para Alice, Alice criptografa e manda o documento para Bob para descriptografar com a sua chave privada. Excelente questão, questãozinha boa, letra E é a alternativa aí. Bacana? Aí tá aí os slides de apoio e chegamos ao final da nossa dica de hoje aí no canal Info com Fabrício, Informática, Polícia Civil do Pará comigo. Então espero que você tenha gostado aí, que é um curso completo meu. Vai à plataforma do Gran Cursos Online, procura meu nome lá, que lá tem minha matriz completa de informática. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o canal, não deixe aí de fazer inscrição também no canal, ativar o sininho, não deixe de entrar também no Info com Fabrício no Instagram, para que você aprenda mais e mais e mais
Eu espero que com esse vídeo você tenha clareado aí um pouco as ideias. Valeu? Então, meu muito obrigado. Até a próxima dica. Equipe Info com Fabrício. Valeu!